E aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal e desta vez é um vídeo da nossa equipe principal atualizada para a rodada 19. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar, deixe seu like e vamos pro vídeo. Vamos começar aqui com dicas para goleiros, pessoal. Para goleiros temos o Marcos Felipe do Fluminense contra a Chape. Ele é um goleiro que vem fazendo boas pontuações, mesmo sofrendo gols. Ele faz ali seus 5 pontinhos, 7, 2 pontinhos. Tem 50 defesas em 15 jogos, uma média superior a 3 defesas por jogo. Sofreu apenas 16 gols em 15 jogos. Enfrentando a Chape deve ser bastante exigido, já que a Chape chuta bastante de fora da área. Com isso, ele pode fazer ali seus 7, 8 pontinhos para ajudar a gente se ele manter o saldo de gols. Nossa segunda opção para vocês é o Cássio do Corinthians contra o Juventude. A equipe do Juventude não é de ceder muitas pontuações para goleiros que enfrenta. Muito porque o Juventude costuma tirar o saldo de gols das equipes jogando fora. Porém, o Cássio é um goleiro que não negativou ainda nesse campeonato. Tem 66 defesas em 18 jogos, sofreu apenas 15 gols em 18 jogos e dos 18 jogos que ele participou, garantiu o saldo de gols em 7 deles. Corinthians jogando em casa é muito forte defensivamente e Cássio pode ser uma boa opção aí para vocês. Ele não está na nossa equipe muito porque o Juventude não costuma ceder boas pontuações, beleza? Nossa outra opção para vocês é o João Paulo do Santos contra o Cuiabá. Ele também é outro goleiro que dificilmente negativou apenas uma vez nas últimas 10 rodadas. Em 13 jogos ele já tem 46 defesas, sofreu 20 gols e costuma fazer boas pontuações também mesmo sem o saldo de gols. Fez 4 pontos na última, sofrendo 4 gols do Flamengo. João Paulo, excelente opção pensando no saldo de gols, já que a equipe do Cuiabá não é uma equipe que costuma finalizar bem no gol. Marcelo Boeck do Fortaleza é uma boa, já que eu acho que vai ser um jogo de bastante finalizações de ambos os lados. Boeck tem uma média superior a 2 defesas por jogo, tem 18 defesas em 7 jogos, sofreu apenas 4 gols. Jogando fora de casa, o Boeck deve ser bastante exigido e fazer uma boa pontuação pra gente. E a nossa última opção é o Bento do Atlético Paranaense, faz poucos gols e Bento deve ser pouco exigido, pensando mais em saldo de gols para você que quiser escalar o Bento, beleza? Nosso goleiro vai ser o Marcos Felipe do Fluminense contra a Chape. Vamos agora para os nossos laterais. Para laterais, o primeiro aqui não tem nem como deixar de fora da sua equipe. Fagner do Corinthians contra o Juventude. É um lateral que mesmo sem o saldo de gols faz boas pontuações, tudo verdinho como vocês podem ver aqui. Tem 50 desarmes em 7 jogos, uma média muito boa de quase 3 desarmes por jogo. Aparece bastante no campo ofensivo, cometeu apenas 15 faltas em 17 jogos e não tomou o cartão amarelo. Fagner é excelente opção pra gente. Nossa outra opção para vocês é o Samuel Xavier do Fluminense contra a Chape. Ele vem fazendo boas pontuações, nas últimas 10 rodadas só negativou uma vez. Em 11 jogos tem 19 desarmes, 15 faltas cometidas, 2 finalizações, sendo uma defendida e uma para fora. Vai ter grande chance de manter o saldo de gols enfrentando a Chapecoense. Felipe Jonathan é outra boa opção para vocês. O Santos fora de casa não é uma equipe assim tão qualificada. A equipe muda quando joga dentro da Vila Belmiro, é muito mais forte. Porém, o Felipe Jonathan é um jogador muito regular da equipe do Santos. Negativou 3 vezes nessas últimas 10 rodadas. Porém, ele já tem 33 desarmes em 16 jogos. Com isso, ele tem uma média superior de 2 desarmes por jogo. Aparece muito no campo ofensivo, já que ele é lateral bem ofensivo da equipe do Santos. Aparece bem no campo de ataque, participando de gols e de assistências. Nosso lateral até o momento vai ser o Felipe Jonathan da equipe do Santos contra o Cuiabá. Nossa dupla de zaga para essa rodada vai ser formada por Nino, vai ser o nosso primeiro zagueiro. Nino jogando fora de casa, ele tem uma média boa. Ainda não negativou nas últimas 10 rodadas. Tem 22 desarmes em 11 jogos, uma média de 2 desarmes por jogo. 10 faltas cometidas, 1 gol, 1 assistência, uma média muito boa para um zagueiro. Enfrentando a Chape vai ter grande chance de manter o saldo de gols. O João Vitor é outra excelente opção para vocês. Ele é um jogador que comete poucas faltas, tem apenas 8 faltas cometidas em 17 jogos e já desarmou 34 vezes, uma média também de 2 desarmes por jogo. Ele nesse novo esquema tático do Corinthians, ele costuma aparecer bastante no campo ofensivo, carregando a bola até o ataque. Ele também é muito bom na jogada aérea,
sofre bastante faltas, sofre mais faltas do que comete. Então João Vitor é excelente opção para vocês e vai ser o nosso segundo zagueiro. Porém eu vou dar algumas outras opções para vocês. Se vocês estiverem com poucas cartoletas, eu indico vocês escalarem o Thiago Heleno. Apesar da média baixa dele de 2.08, o que fez essa média baixar foi essas duas últimas pontuações dele. Porque as últimas pontuações antes dessa, ele tinha sido um jogador muito regular, pessoal. Thiago Heleno ele é muito bom na jogada aérea, cometeu poucas faltas, tem apenas 6 faltas cometidas em 13 jogos, uma média de meia falta cometida por jogo mais ou menos, um gol, 2 finalizações defendidas, 4 para fora, já garantiu saldo de gols 3 vezes nos últimos 13 jogos. Tentando o Sport, se ele garantir o saldo de gols, eles vão dar muita cartoleta para vocês. A outra opção para você que está com poucas cartoletas para escalar do zagueiro é Robson, custando 0.80 cartoletas. Também, se ele garantir o saldo de gols, ele faz uma excelente pontuação para vocês. Tem 3 desarmes, 1 cartão amarelo, 2 faltas cometidas, isso tudo em apenas um jogo. Então tomem cuidado porque a gente não tem certeza se ele é um jogador que comete muitas faltas. Se ele toma muito cartão amarelo, a gente ainda não tem essas estatísticas, beleza? Nosso outro zagueiro, como eu já disse a vocês, vai ser o João Vitor do Corinthians contra o Juventude. Vamos agora para o nosso trio do meio de campo. Para meio de campo, temos excelentes opções. Os 2 meias aqui do Fortaleza é uma boa opção. O Pikachu e Ederson são excelentes opções para esta rodada. Porém, não vou escalar nenhum dos dois. Eu vou escalar outro meio de campo do Fortaleza que tem mais a minha confiança do que os dois aqui. O Jean Mota é uma excelente opção da equipe do Santos contra o Cuiabá. É um jogador excelente, muito regular. Nas últimas 10 rodadas só negativou na última. Fez menos 3.10, tem 46 desarmes em 13 jogos, 2 gols, 2 assistências, finaliza bastante e sofre bastante faltas. Além disso, ele é o homem da bola parada do Santos. Nosso primeiro meia já está aqui, vai ser o Nicão do Atlético Paranaense contra o Sport. Ele tem uma média de 5.07, deve ser o batedor de pênaltis da equipe do Furacão. 3 gols, 1 assistência, finaliza bastante. Outras opções para vocês é o Gabriel do Corinthians contra o Juventude. Ele é outro jogador muito regular. Dentro de casa ele tem uma média surpreendente. Não negativou nas últimas 10 rodadas. Tem 55 desarmes em 16 jogos. Uma média superior de 3 desarmes por jogo. Enfrentando o Juventude, que é um time que costuma ceder boas pontuações para meias, é uma excelente opção. Nosso outro meia já está aqui, é o Lucas Crispim do Fortaleza contra o Bahia. Ele é um jogador que também é muito regular. Negativou apenas uma vez nas últimas 10 rodadas. Vem de 3 rodadas excelentes, 1 gol, 4 assistências, 31 desarmes em 15 jogos, apenas 12 faltas cometidas, 2 cartões amarelos, 26 faltas sofridas. Ele finaliza bastante, já tem 17 finalizações para fora, 4 defendidas, 1 na trave, 1 gol. Então Lucas Crispim, excelente opção para a gente, um jogador de média básica que pode nos ajudar bastante. Nosso outro meia, até o momento, a gente vai dar uma aposta no Arias. Arias, no meio de semana, ele fez um gol contra a equipe do Juventude, porém ele tomou o cartão amarelo, fez falta. Ele vem se mostrando assim um jogador que depende de gols para começar a pontuar. Então eu estou apostando mais nele por conta da defesa frágil que a equipe do Chapecoense tem. Nos últimos jogos, só não sofreu gols da equipe do Sport. Então Arias vai ter grande chance de fazer gols e de dar assistência nesse jogo. Vamos agora para o nosso trio de ataque. Para atacantes, temos Jô com uma excelente opção contra o Juventude, que é uma aposta segura que vocês podem fazer no ataque, já que o Corinthians não tem um substituto até o momento para o Jô no banco de reservas. Com isso, não tem risco dele ser substituído no meio do jogo, dele ser trocado no começo do jogo e ir outro jogador como titular. Então o Jô é uma aposta segura. Com isso, a gente vai com ele, já que deve ser bastante difícil essa rodada a gente não utilizar o banco de reservas. Por isso, caprichem no banco de reservas, beleza? Jô, dentro de casa, ele é muito bom jogador, é regular. Não acho que vocês devem colocar ele como capitão. Acho muito arriscado. Porém, se vocês estão sentindo que ele vai fazer uma boa pontuação, vale a aposta. Mas eu não teria coragem de colocar ele na minha equipe como capitão, já que sem o gol, ele não costuma fazer uma boa pontuação. Ele faz ali 2 pontinhos, 3 pontinhos. Acho uma melhor opção vocês colocarem a faixa de capitão no jogador regular. Por exemplo, o Crispim, que faz ali 5 pontinhos mesmo sem gol e sem assistência. Nosso outro atacante até o momento vai ser o Bissoli do Atlético Paranaense contra o Sport, visando que o Bissoli, dentro de casa, vem tendo boas participações pela equipe do Furacão. Na última semana, ele fez gols,
na Sul-Americana. Na última rodada do Brasileirão, fez gol também, fazendo 9,30. Nessa rodada, vamos apostar nele, já que ele vem vivendo uma boa fase, custando apenas 6 cartoletas, é uma boa opção pra gente. Nosso outro atacante até o momento vai ser o Luca, do Fluminense contra a Chape, outro jogador que eu acho que deve participar de gols, de assistências. Porém, fiquem ligados, pessoal, que o Fluminense está em dúvida ali no ataque. Fica o Luca, às vezes aparece o Luiz Henrique, que agora virou nulo. Fiquem de olho. Eu estou pensando em colocar o Marcos Guilherme no lugar do Luca. Então, fiquem ligados aí que eu vou colocar nas postagens do canal a nossa equipe atualizada, beleza? Nosso técnico, até o momento desta rodada, vai ser o Fernando Diniz, do Santos contra o Cuiabá. É um técnico que tem grande chance da equipe dele manter o saldo de gols. Jogando fora de casa, o Santos deve vencer a equipe do Cuiabá. O Fernando Diniz está desvalorizado, fez 0,82 na última. Se o time dele pelo menos garantir o saldo de gols, ele já consegue valorizar bastante pra gente. Vamos agora para o nosso banco de reservas. Como eu disse a vocês, a gente deveria caprichar bastante no nosso banco, certo? Para goleiro, a gente vai colocar o João Paulo do Santos contra o Cuiabá. Porém, eu acho bem difícil o Marcos Felipe não jogar. Para zagueiro, até 8,57 cartoletas, a gente vai colocar o zagueiro que vai jogar logo na primeira rodada, que vai ser o Thiago Heleno do Atlético Paranaense contra o Sport. Eu indico isso para vocês. Como vocês podem ver aqui nos jogos da rodada, o último jogo da rodada é Santos e Cuiabá e Corinthians e Juventude. Os dois jogos acontecem apenas na terça-feira, pessoal. Ou seja, esses jogos aqui, ó, do começo da rodada, Bahia e Fortaleza, Santos e Cuiabá, Atlético Paranaense e Sport, e vocês devem prezar estes jogos no banco de reservas, porque caso algum jogador destas duas partidas da terça-feira não jogue, os jogadores destes dias aqui mais perto vão entrar na nossa equipe, beleza? Vamos agora para o nosso lateral. Até 8,82 cartoletas, vamos colocar o Tinga do Fortaleza contra o Bahia. Para meio de campo reserva, até 4,70 cartoletas, caso o Arias não jogue, a gente vai colocar o André do Fluminense contra a Chape. Ele vem jogando todos os jogos e vem fazendo boas pontuações com desarmes, principalmente fora de casa. Aqui que vocês devem caprichar no ataque, pessoal. Por isso que eu estou pensando em colocar o Marcos Guilherme na nossa equipe e tirar o Luca. Luca passa para o banco e Marcos Guilherme entra na equipe titular. Porque abaixo do Luca são opções bem complicadas da gente apostar. Tem aqui o Anselmo Ramon, o Paulinho Boia, o Paulinho Mocelin, o Mike, o Jenison, o Jader e o Bruno Silva. Diante dessas opções que a gente tem, o Paulinho Boia é um dos jogadores mais regulares, porém a gente está com a defesa quase toda do Corinthians. Com isso, sobrou o Jader pra gente da equipe do Atlético Paranaense contra o Sport. Em 2 jogos ele já fez uma finalização defendida, 2 para fora. Ele deve ser substituído no segundo tempo, então ele deve entrar aqui no nosso banco de reservas caso o Luca se mantenha no nosso ataque, que eu acho bem complicado do Luca se manter. Acho sim que o Marcos Guilherme deve entrar na nossa equipe. E o nosso capitão vai ser o Lucas Crispim do Fortaleza contra o Bahia. Também eu acho bem válido isso, vocês colocarem o capitão logo na primeira rodada do campeonato. Porque se vocês colocarem um capitão, por exemplo, que joga na terça-feira como o Luca, como o Arias, como o Jô, eles têm chance de não jogar, entende? Então é melhor vocês prezarem pelos jogadores que começam a rodada. Time escalado para esta rodada, custando 105,15 cartoletas, esquema tático 4-3-3, no gol Marcos Felipe do Fluminense, na zaga Nino do Fluminense e João Vitor do Corinthians, nas laterais Felipe Jonathan do Santos e Fagner do Corinthians, no meio de campo Nicão do Atlético Paranaense, Crispim do Fortaleza como capitão e Arias do Fluminense, no ataque Jô do Corinthians, Bissoli do Atlético Paranaense e Luca do Fluminense. Técnico Fernando Diniz do Santos, custando 7 cartoletas. No banco de reservas colocamos o João Paulo do Santos, Thiago Heleno do Atlético Paranaense, Tinga do Fortaleza, André do Fluminense e Jader do Atlético Paranaense. Então foi isso e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. E até o próximo vídeo.